Bem-vindos a mais um vídeo exclusivo para os nossos alunos VIP. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você se inscreveu no site hipnoseinstantanea.com.br, deixou seu e-mail para receber materiais exclusivos de hipnose que não existem em lugar nenhum, apenas para você que é VIP. E gostaria de lembrar que, na verdade, essas aulas são parte de um curso de introdução à hipnose no contexto clínico. E por se tratar de um curso, é importante que você siga as aulas na sequência. Então, se você está assistindo a essa aula neste momento, sem ter assistido às outras aulas, por favor, assista desde o início. É uma questão pedagógica mesmo. Se você não assistir desde o início, você vai acabar perdendo alguns conceitos e alguns detalhes que eu explico nos outros vídeos. E ainda que você seja um terapeuta experiente, tem algumas dicas que eu dou nessas aulas introdutórias que podem fazer toda a diferença na forma que você aborda e utiliza a hipnose no seu consultório. E nessas aulas anteriores eu introduzi a diferença dos testes analógicos, testes binários, apresentei alguns testes que eu utilizo na clínica e a forma de introduzir esses testes na clínica. E é importante se lembrar sempre que, para mim, tudo o que você faz no ambiente clínico tem uma função. Se você faz algo na clínica que é aleatório, seja uma indução hipnótica, seja uma sugestão, ou seja um teste, é porque você ainda não identificou a verdadeira função por trás daquela técnica. Então, os testes, para mim, não são aleatórios e eles possuem uma sequência para serem feitos. É uma sequência que valoriza as respostas do seu cliente, pois, afinal, não podem existir falhas no contexto clínico. E como eu disse anteriormente, eu vou fazer a rotina das mãos coladas de acordo com a resposta que eu obtive no exercício dos dedos magnéticos. Então vamos supor que a pessoa fez o exercício dos dedos magnéticos daquela forma diferente, em que eles já começam juntos, e a pessoa deu claros sinais de que os dedos já estão colados, ela te confirmou que esses dedos estão colados, ela disse, nossa, está muito junto, enfim, ela te falou que a atração está enorme, essa pessoa pode até mesmo não ter verbalizado que os dedos magnéticos ficaram colados. Mas ela pode falar que essa atração está grande demais e começa a tremer a mão. Isso significa que você pode já partir para as mãos coladas, que é um teste binário. Por que fazer um teste binário? Bom, apesar de os testes binários poderem passar para o cliente a ideia de falha, a ideia de que algo deu errado, eles também são muito mais poderosos como convincers, como ferramentas, como fenômenos que convencem o nosso cliente de que eles foram hipnotizados. Então, no momento que você decide fazer as mãos coladas, é importante que você saiba que está avançando de testes analógicos para testes binários. Como que eu faço as mãos coladas? Bom, se a pessoa já está com o dedo assim, e ela já disse que está colado, e ela já fala, é impossível soltar, eu vou potencializar, falar para ela tentar soltar, e ela vai falar que não vai conseguir. Aí eu já aproveito e falo, e agora, em algum momento, eu vou deslizar esses indicadores. E eles se soltam apenas o mínimo para deslizarem. Aí eu deslizo os indicadores assim e falo para essa pessoa se concentrar em apenas um ponto. E vou fazer a rotina que eu chamo de mãos coladas 2. A posição mãos coladas 1 é aquela que você costuma ver na TV, nessa posição. Em termos da técnica, em termos das palavras ditas, as duas rotinas são idênticas. O que acontece é, o exercício das mãos coladas 2 possui muito menos componentes fisiológicos que mãos coladas 1. Agora, a posição das mãos coladas 2 também são mais hipnóticas. Porque como essa posição tem menos elemento fisiológico,
ela acaba subjetivamente se tornando muito mais forte, muito mais poderosa para o cliente que está sendo hipnotizado. Então, se a pessoa já teve a experiência do dedo magnético não soltar, eu vou direto para mãos coladas 2. E digo o seguinte, olhe apenas para esse ponto e vou começar toda a técnica das mãos coladas, que eu vou falar daqui a pouco. Agora, vamos supor que a pessoa falou, nossa, está atraindo cada vez mais, mas ela não me disse, com todas as palavras, que está colado. Mas ela disse que a atração é fortíssima. Ela reconheceu a atração. Se ela reconheceu a atração, significa que a perspectiva de falha em relação ao exercício de dedos magnéticos é muito pequena, ela não vai realmente acontecer. Mas, como a pessoa não me disse que eles estão colados, mas eu vejo que eles podem colar, eu vou pedir para ela soltar os dedos e fazer a mão colada nessa posição. Porque eu quero garantir que elas vão colar o máximo possível. Então, se eu perceber, e você vai ver que é coisa de feeling mesmo, é coisa de experiência. Se eu tiver a intuição de que esses dedos magnéticos estão presos, estão colados, mas que não estão tão colados quanto poderiam, mas que poderiam ficar colados com a mão colada 1, aí eu vou fazer a posição da mão colada 1. E aí, se depois do exercício da mão colada 1, a mão estabilizar, colar, eu interrompo e faço a mãos coladas 2. Agora, independentemente de você começar pelas mãos coladas 1 ou 2, a técnica é a mesma. Você simplesmente vai pedir para o cliente, olhe apenas para este ponto. Nesse momento, antes de iniciar as mãos coladas, você tem duas opções. Ou falar apenas uma metáfora, apenas uma visualização e manter essa metáfora até o final. Ou então, falar várias metáforas e permitir que o seu cliente escolha aquela com a qual ele se identifica mais. Por exemplo, vou começar e digo, concentre-se apenas nesse ponto. Imagine uma cola muito poderosa e que eu estou passando essa cola muito poderosa entre todos esses dedos. Imagine que esses dedos vão ficando cada vez mais colados. Em algum momento eu vou fazer uma contagem de 1 a 5 e conforme eu for contando, os dedos vão ficar mais e mais colados. Perceba que nessa situação eu escolhi uma metáfora. Eu escolhi a metáfora da mão colada com uma cola e vou manter até o final. Eu vou manter essa metáfora até o final. Então, se eu já escolhi uma metáfora, eu posso, inclusive, citar essa metáfora durante a contagem. 1, e a cola vai ficando mais poderosa. 2, a cola vai ficando mais poderosa, ainda vai secando e tudo mais. Agora, a outra opção, que é a opção que eu costumo utilizar, é a seguinte. Não escolho uma metáfora. Eu falo para o cliente, olhar para o ponto e digo o seguinte. Imagine que essas mãos agora, com o poder da sua concentração, vão ficar totalmente presas, coladas. Uma peça única. Talvez igual duas vigas de metal, talvez como um tronco de árvore, talvez como uma cola muito poderosa, ou talvez usando uma forma que somente você pensou agora. Perceba, eu uso uma técnica que a hipnose ericksoniana chama de salpicamento. Eu dou várias sugestões e peço para o cliente escolher apenas uma. E digo, responda apenas com a sua cabeça. Você já escolheu uma delas? Às vezes a pessoa verbaliza o que ela imaginou, e se ela verbalizar, eu posso até verbalizar e mencionar durante a contagem. Ou talvez a pessoa não verbaliza, e se ela não verbalizar, eu nem vou mencionar. Eu só vou dizer que elas vão ficar cada vez mais coladas, cada vez mais presas. Então, o primeiro ponto, fixar o olhar. Fixou o olhar num ponto. Depois eu vou ou usar uma metáfora, ou apresentar várias para o cliente escolher apenas uma delas. O próximo passo é o comando, é a sugestão que envolve a contagem. Essa sugestão tem que acontecer, porque é ela que identifica que depois do número 5,
a pessoa vai tentar soltar e não vai conseguir. E essa sugestão é a seguinte: em algum momento, vou fazer uma contagem de 1 a 5. E somente nos 5, essas mãos vão estar tão coladas, tão presas, que somente nos 5 você vai tentar soltar, mas não vai conseguir. Tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue. Aí eu começo a fazer uma contagem de 1 até 5. Por que que esse comando, essa sugestão é tão importante? Porque se eu não digo para a pessoa que depois dos 5 ela tem que tentar soltar, pode acontecer uma coisa que é bem chata, que é o seguinte: você fala, 5, tenta soltar, a pessoa, ah, é para tentar? É para tentar soltar? Se a pessoa te pergunta, é para tentar soltar agora, o teste já não vai funcionar, porque ela já se desconcentrou, já era para ela ter tentado. Então, se a pessoa, no 5, virar para você e perguntar, é para tentar agora, você vai estalar o dedo e falar, pode soltar? Já era para ter tentado. Eu te disse que faria uma contagem, eu te disse que eu faria uma contagem de 1 a 5 e que somente no 5 você tentaria soltar. Vamos fazer mais uma vez e somente no 5 você tenta soltar. É importante esclarecer isso para que essa pessoa, quando chegue no 5, saiba o que ela deve fazer. Agora, uma dúvida que as pessoas sempre têm: faço com os olhos abertos ou faço com os olhos fechados? Em hipnose de palco, que você tem que selecionar os sujeitos, é muito comum que essa rotina seja feita de olhos fechados. Por quê? Porque se as pessoas estão com os olhos abertos e alguém solta e ela vê as outras pessoas soltando, pode acontecer aí um fenômeno, pode acontecer aí um efeito dominó. Aí todo mundo começa a soltar as mãos. Então, em hipnose de palco, para a seleção dos sujeitos, é comum que isso seja feito de olhos fechados. Agora, por que que na clínica eu gosto de fazer esse teste de olhos abertos? Ainda que eu comprometa a questão imaginativa, ao ficar com os olhos abertos, eu consigo ter mais respostas envolvendo o processo. Eu consigo ver como está esse olhar dessa pessoa, eu consigo ver como está a concentração dessa pessoa. Então, eu prefiro fazer na clínica com os olhos abertos. Inclusive porque, se eu estou fazendo a mão colada, é porque eu já tive uma excelente resposta de dedos magnéticos, que também estavam com os olhos abertos. E outro motivo de eu gostar de fazer a mão colada com o olho aberto é que, como ela está com o olho aberto, eu distingo muito bem do que é hipnose e do que não é hipnose. Eu não disse que mão colada é hipnose. A pessoa imagina, não é correto, mas a pessoa imagina que a hipnose vai começar quando ela fechar os olhos e eu fizer uma indução hipnótica. Então, se na mão colada eu faço com o olho aberto, se eventualmente a mão não colar, a pessoa tem a sensação de que a hipnose ainda não começou. Bom, aí já disse que em algum momento farei uma contagem de 1 a 5. E somente no 5 você vai tentar soltar, mas não vai conseguir. Tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue. Perceba que esse tenta, mas não consegue, o tenta implica em falha. E eu falo tenta, mas não consegue no imperativo presente, porque é aquilo que eu vou dizer quando chegar no 5. Aí eu começo a contagem. A contagem tem que ter comandos curtos. 1, mais e mais presas, mais e mais coladas. 2, ainda mais coladas. Se eu na contagem começo a colocar sugestões de mais entre cada número, eu tiro do meu cliente a ideia de urgência, a ideia de que aquilo vai acontecer rapidamente. 1, ainda mais coladas. 2, ainda mais coladas. 3, completamente colado. 4, se eu estiver fazendo a mão colada 1, eu vou falar 4, estica o braço. Quanto mais estica, mais colado, para aumentar um pouquinho mais a fisiologia. Na mão colada 2, eu às vezes faço também, mas não é sempre. 4, estica o braço. Quanto mais estica, mais colado. Aí eu vou chegar no 5. E o 5 é importante, você fala 5, tenta soltar. Você não pode deixar espaço entre o 5 e o seu comando para soltar. Porque se você fala 5, essas mãos estão completamente coladas. Pode testar, pode tentar soltar.
Quando eu faço isso, eu dou tempo de a pessoa se desconcentrar. Mas quando eu falo 5, tenta soltar, ela já está envolvida com toda aquela contagem. Eu gerei um senso de urgência. 5, tenta. Aí, no momento que eu perceber que vai soltar, eu solto antes. Pode soltar. E uma coisa importante é que, mais uma vez, o que importa não é o que acontece, é como você reage com aquilo que acontece. Então vamos supor que a pessoa está assim, eu falo 5, tenta soltar, e a pessoa faz assim, ó, e solta. Eu não vou falar, nossa, que horrível, hein? Nem colou. Eu falo, nossa, fantástico. Você percebeu como a sua imaginação tornou muito mais difícil soltar? Você percebeu a dificuldade em soltar? Observe que eu vou valorizar tudo aquilo que acontece. Agora, se eventualmente a mão não solta, eu vou esperar a estabilização do fenômeno. Tenta soltar, aí eu vejo que a pessoa está fazendo muita cara, está tentando. Aí estabilizou. Estabilizou significa que a pessoa colou tanto a mão que eu consigo conversar com ela. E se essa mão está tão colada, eu vou usar uma metáfora terapêutica para contextualizar as mãos coladas. A pessoa está com a mão colada, dois assim, não consigo soltar. E eu digo o seguinte, em poucos segundos, não falei poucos segundos, não, num curtíssimo tempo, a sua imaginação tornou essas mãos totalmente coladas, presas. Se sua imaginação conseguiu prender tão facilmente essas mãos, imagine quanta coisa não deve estar colada aí. Aí eu aproveito que a pessoa está com a mão colada e digo, está preparado para começar a soltar tudo isso? A pessoa vai estar mega animada, por quê? Porque eu resgatei a magia por trás da hipnose. Ela sentiu a mão colada e eu falo, quando soltar, aí eu falo, quando estalar os dedos, tudo aquilo se solta agora. Pode soltar, eu estalo o dedo, a pessoa solta. Perceba que eu gosto de estabilizar a mão colada na clínica, porque se a mão estabiliza colada assim na clínica, eu consigo utilizar essa metáfora de que existem outras coisas presas. E se essa pessoa foi para a clínica, se essa pessoa te buscou para ajuda, nesse exato momento ela vai associar que se a mão dela colou, é porque ela vai ter excelentes resultados na clínica. E aí, já tinha utilizado a mão colada na clínica? Já conhecia essa diferença em testes analógicos e testes binários? Bom, são dicas que só existem para você que está inscrito aqui na nossa lista de alunos VIP do hipnoseinstantanea.com.br e a gente se vê na próxima aula.